Fala galera, beleza? Faz um tempo que eu não publico nada relacionado ao Finance App e hoje eu vou falar sobre uma funcionalidade que estava faltando no aplicativo, que é a de esquecer a senha. Vocês podem ver que eu já atualizei a tela aqui da home, eu alterei essa imagem, era uma imagem que tava com uma baixa qualidade, e aí eu alterei para essa que parece ser mais interessante e é melhor a qualidade dela. Eu peguei essa imagem aqui do FreePic, que é um site, um repositório em que você encontra várias imagens que você queira. Por exemplo, porque Finance. E aí ele tem aqui o formato que você quer, né? No caso pode ser uma licença gratuita, que você pode usar como você quer. O formato do arquivo, nesse caso você pode usar fotos, vetores, ícones. Ó, no caso essa que foi a que eu usei, ó. Aí é bem simples, você vem, cria sua conta, faz o download ou então edita online. É bem legal, dá de utilizar de diferentes maneiras para diferentes objetivos, tá? Uma outra coisa que a gente vai ver é justamente os testes, né, os testes de integração, testes unitários dessa funcionalidade de esquecer a senha. E aí, como que geralmente funciona? Vocês lembram que a gente utilizou um padrão bem definido e esse padrão ele vai ser seguido para todas as funcionalidades. Então, no que diz respeito a novidades, a gente não tem tanta novidade aqui, a não ser a função que a gente vai utilizar do Firebase para realizar esse processo de resetar a senha. Nesse caso aqui, a gente vai simplesmente enviar um link para o e-mail cadastrado e a partir desse link a gente vai navegar para formatação de senha, tá? E uma vez que a gente concluir esse processo, a gente retorna para a tela de login já no aplicativo e faz o login com a nova senha, tá? Então, qual que é o processo aqui? A gente adicionou no serviço de autenticação, né, do Firebase, nessa parte aqui do Firebase Auth Service, um novo Auth Service, né, a abstração, a classe abstrata. A gente adicionou um Forgot Password, né, uma assinatura aqui de método. E a gente implementou com o Firebase Auth Service o Forgot Password, que nesse caso é através desse envio de e-mail. Nesse caso a gente pede um e-mail para esse método, né, que a gente vai utilizar na tela de resetar a senha, e aguarda o retorno. Na verdade, aguarda se esse método vai concluir com sucesso. Se ele não lançar nenhuma exceção, ou seja, se ele não cair aqui nesse Firebase Exception ou qualquer outra exceção aqui, significa que a gente concluiu com sucesso esse envio do e-mail de resetar a senha. E a gente retorna sucesso aqui, né? Se não, a gente retorna failure. Desse caso, a gente retorna com base na auth exception, que a gente já fez em vídeos anteriores. Tem aqui no código... Opa, deixa eu ver aqui como é que eu vou para lá. Go to references. Ele deveria estar aqui. Deixa eu ver se consigo acessar. Aqui. Exceptions. Aqui, ó. Tá em General Exceptions, AP Exceptions, Auth Exceptions. A gente vai cair nessa exceção aqui. Então tem algumas configurações pré-definidas, inclusive do próprio Firebase. Esse aqui eu acredito que é lá do Hasura, alguns problemas do Invalid Headers. E eu acho que nesse caso a gente vai cair, se não existir um e-mail, por exemplo, a gente vai cair nesse caso aqui, ou user not found, ou wrong password, enfim, aí a gente cai com esse retorno de mensagem aqui, ó. Legal? Aí, no final das contas, a gente vai retornar ou essa mensagem ou uma mensagem genérica, que nesse caso aqui, eu não sei porque que o meu controle não tá indo, deixa eu ver aqui. Não tá indo, agora foi. O General Exception, ele vai dizer que... tá, vocês vão ver que tem muita coisa que tá em inglês, outras que estão em português nesse aplicativo. A gente vai padronizar isso muito em breve, através de uma ferramenta de internacionalização, que é bem legal esse tema também, de tradução, regionalização, enfim. Então vamos começar aqui esse fluxo.
Esse forgot password é chamado no controller e esse controller é chamado na página, bem aqui, ó. No caso, nesse botão, nesse método onSendLink button pressed, que é invocado no botão. Então, quando eu clico aqui nesse sendLink, eu estou na verdade invocando essa função que vai validar se o e-mail está correto. Está correto no sentido de válido, né? A gente tem uma função do e-mail, de validação do e-mail nesse formulário. Vocês vão ver que esse formulário ele é muito semelhante ao que a gente tem nos outros casos, né? De e-mail, senha e tudo mais. É um formulário simples com form key e com validador de e-mail, com algumas informações específicas aqui e um controller, ok? E essa aqui serve para a gente utilizar nos testes, para a gente encontrar esse widget quando a gente estiver procurando por ele nos testes, ok? Tem uma outra coisa que a gente estava utilizando, que é o padrão aqui dos listeners, dos controllers, né? Então a gente tem um listener justamente que vai ouvir esse estado, essas alterações de estado, e aí dependendo da alteração ele vai mudar a tela, né? Nesse caso aqui, se for um loading, ele joga um progress indicator na tela. Se for sucesso, eu vou navegar para uma próxima tela, e se caso aconteça algum erro, eu vou justamente mostrar aqui um bottom sheet com um erro padrão que a gente já viu em outros vídeos. Se você ainda não viu, tem vídeos anteriores que já tem todo esse processo, e realmente a gente só está mesmo fazendo uma nova funcionalidade, já aplicando todo o padrão que a gente definiu no nosso aplicativo, tá? Não tem segredo. O problema que a gente pode ter eventualmente é como funciona a implementação dos métodos Firebase. Então, nesse sentido, a gente pode ir lá no Firebase, lá na documentação do Firebase forgot password. Aí provavelmente vai cair aqui tem aqui na parte de web, ó, reset users password, tem um help aqui do Firebase, e provavelmente tem outras coisas aqui relacionadas ao Firebase Authentication, tá? Tem aqui uma outra, esse aqui já é do admin, tem uma que é para web, mas nesse caso a gente pode fazer aqui do Flutter, o manage users. Aqui ele vai ter uma parte relacionada a senha, né? Cadê? Aqui, ó. Envie uma senha, um e-mail de reset de senha. É literalmente isso que a gente está utilizando, é esse método aqui, e estamos passando esse e-mail. Então tá aqui na documentação muito bem definido. Inclusive você pode selecionar o idioma, né? Caso você queira setar o idioma de envio desse e-mail. Aí, uma vez que eu colocar aqui o e-mail, né, hello.caio.dev, eu tive que colocar no meu e-mail que recebe e-mails, e aí a gente passa para a próxima tela, que é beleza, você vai receber uma informação. Deixa eu só abrir aqui o e-mail específico para mostrar para vocês. Nesse caso a gente recebe ele, vou abrir aqui na segunda tela, a gente recebe ele assim. E aí ele vem dessa forma. A gente pode alterar essa configuração lá no Firebase para não aparecer assim. A gente pode alterar várias coisas lá. E aí uma vez que a gente tem essa informação, a gente clica nela. Ele vai abrir essa telinha aqui. E aí eu vou colocar minha nova senha. A senha que eu sempre uso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC. Pronto, ele já alterou aqui a minha senha. Uma vez que eu altero ela, eu venho aqui e uso ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC. E realizo o sign in. Uma outra coisa que pode acontecer é de dar algum erro, né? Vamos supor que eu faça aqui um e-mail que é inválido. Por exemplo, hello@caiodev.br, por exemplo, que eu não tenho esse e-mail, né? Aí quando eu enviar esse link, ele vai comparar com os usuários que tem na nossa base e ele vai dizer, olha,
e-mail ou senha incorreta. Por favor, verifique as informações ou crie uma nova conta. Aí você pode clicar em tentar novamente. Então essas são as possibilidades. Uma outra possibilidade eu acho que são essas as possibilidades. Aí vamos lá agora atualizar de novo, né? Vamos colocar a outra senha. Eu ir lá agora no e-mail de novo. Deixa eu ver aqui onde tá, beleza? Limpei aqui, passei para cá, abri aqui no navegador. Vou colocar agora uma senha que é 54321 ABC. Beleza, salvei. Volto aqui no aplicativo. E aí, como ela está sendo propagada lá pelo back-end, né? Ele vai atualizar instantaneamente. Então, local dev, sign in. Provavelmente ele já atualiza a senha. A outra parte que eu queria comentar com vocês é relacionada aos testes, né? Aqui, ó, vejam que eu adicionei o teste para o controller, né? Eu criei um teste aqui para esse controller e aí que considera, por exemplo, um caso de sucesso e um caso de falha, né? Um caso de erro. E o outro teste que eu fiz aqui relacionado a essa funcionalidade foi o de integração, seguindo aquele mesmo padrão que a gente tinha. É muito provável também que a gente fale sobre testes de integração com uma ferramenta que eu acho bem legal, que chama Patrol, e a gente pode integrar ela aqui nos nossos testes, né? Porque atualmente a gente está fazendo o seguinte, a gente está testando numa sequência, então tecnicamente, ou teoricamente, se qualquer um desses testes falhar, ele não vai avançar para os próximos. E essa ferramenta que eu citei, que é o Patrol, ele tem uma vantagem, né? Que é justamente de você a gente chama de shard, né? Que é separar os testes e de forma independente um do outro. Então, se um falhar, isso significa que os outros testes continuarão sendo rodados, sendo executados, porque dessa forma que a gente colocou aqui, eles estão sendo chamados de uma maneira, digamos, de um só programa, né? Então, quando a gente separa eles através desse recurso de shard, a gente meio que tem sistemas independentes rodando, né? Programas independentes. Isso faz com que os testes sejam mais interessantes de executar, porque se um falhar, os outros continuam e a gente só vai saber de fato qual falhou quando a gente vê o resultado lá do relatório de teste do Firebase, né? No Firebase Test Lab. Então esse aqui, por exemplo, acontece... Deixa eu ver o que aconteceu aqui, deixa eu fechar aqui. Por exemplo, aconteceu esse teste aqui, eu vou colocar para rodar acho que é porque eu executei o aplicativo antes, né? Mas deixa eu colocar aqui, ó, eu vou colocar o run aqui do Successful Password Test. É porque tem algumas exceções também que são lançadas, né? Durante os testes que não necessariamente impedem o teste de rodar. Vamos ver se aconteceu alguma coisa nesse sentido aqui, que a gente já pode até resolver. Cliquei aqui para executar esse teste de esquecer a senha. Esse é o caso de sucesso, né? Que a gente usa esse e-mail e essa senha aqui. Então, teoricamente, ele funcionaria. Vamos ver se ele vai funcionar de primeira ou se ele vai falhar. Aqui, beleza. Coloco o e-mail, envio o link. Sucesso no teste, né? Esse aqui é o caso de falha, em que a gente informa, né, para o robô que ele deve falhar. E dentro dele vocês vão ver que segue o mesmo padrão de antes, né? A gente cria aqui, a gente coloca os finders, né? Finders da splash page, onboarding page, sign-in page. Acho que a única diferença em relação ao login, por exemplo, é essa parte aqui, em que ele acontece tudo numa tela só. Não necessariamente tem scroll. Então a gente não precisa colocar aquele scroll view. A gente só coloca mesmo o e-mail, define aqui se ele vai falhar ou não, né? Passa o e-mail incorreto e já faz o finder do send link button.
E aí, se ele der uma falha, ele vai mostrar aqui aquele bottom sheet e a gente vai verificar com base no texto, né? No try again, que é o botão. Então, funciona também. E, por fim, acho que é isso, né? Tenho o texto aqui o teste do controller e o teste de integração de sucesso e falha, beleza? Nos próximos vídeos a gente muito provavelmente vai falar dessa funcionalidade que eu comentei de atualizar o idioma, né, do aplicativo, que é uma parte importante no desenvolvimento do aplicativo, de aplicativos de uma forma geral, né? Caso você queira colocar o seu aplicativo na loja e ter um acesso de diferentes idiomas, né? É interessante você ter isso vinculado com o sistema, né? Com o idioma do sistema que o usuário está utilizando no momento, beleza? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Grande abraço e até!